Esse vídeo é para você que está a fim de começar no Day Trade, se tornar um trader lucrativo partindo do zero, mas não tem a menor ideia por onde começar. Ou para você que já começou, já deu seus primeiros passos, mas a coisa ainda não está rolando do jeito que você gostaria. Nesse vídeo eu vou te entregar um conteúdo totalmente diferente de tudo que você já ouviu sobre Day Trade. E isso é muito bom, sabe por quê? Porque seguindo as mesmas coisas que todo mundo está falando por aí, 95% das pessoas têm perdido dinheiro com Day Trade. Finalmente você vai entender porque 95% das pessoas perdem dinheiro no Day Trade e vai aprender a fazer diferente delas, começando da maneira certa e evitando cometer os mesmos erros. Muito bem, se você está chegando por aqui agora, meu nome é Cleiton Barros e aqui a gente fala sobre trading. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo. Direto ao ponto, eu quero abordar um aspecto fundamental para você ter sucesso na sua jornada como trader e para você conseguir, de fato, se desenvolver e se tornar um trader lucrativo no mercado. Como eu falei na abertura do vídeo, alguma coisa deve estar muito errada, né? Sim, porque não é normal que 95% das pessoas que tentam se dedicar a uma determinada atividade não tenham sucesso. Pois é, infelizmente é isso que acontece com o Day Trade. Mas tem um motivo para isso acontecer, e um motivo muito importante. Pouca gente sabe disso, por isso que sequer ninguém fala a respeito. Mas, aqui no canal, minha preocupação principal é com conteúdo educacional de qualidade. Então, o papo aqui é diferente. Então, vamos lá. Por que Day Trade é tão difícil? Por que é tão difícil ser bem sucedido no trading e tão poucas pessoas conseguem? A resposta é que trading é um bicho diferente. Trading é uma atividade totalmente diferente de qualquer outra que você já fez. Eu vou repetir. Trading é uma atividade diferente de qualquer outra que você já fez na vida. E o grande problema é que as pessoas, quando começam a tentar aprender trading, não têm a menor noção disso. Então a verdade é que as pessoas nem sabem o que elas precisam aprender, no que elas precisam se desenvolver. O segredo é entender quais são essas diferenças e por que elas tornam trading tão difícil. Então vamos lá que eu vou te falar sobre isso agora. Existem 3 características únicas no trading que são diferentes de qualquer outra atividade, de qualquer outra profissão. E o problema é que essas 3 características acabam sendo obstáculos importantes que a gente precisa aprender a superar para ter sucesso na atividade de trading. Então vamos conhecer essas 3 características e os obstáculos que elas impõem agora. A primeira característica única no trading é que a gente usa dinheiro como matéria-prima, como insumo de trabalho. Para operar, necessariamente a gente precisa ter algum dinheiro, algum capital e tomar risco com esse capital no mercado. E é aí que começa todo o problema. Um dos maiores medos do ser humano é perder dinheiro. E isso é inconsciente, é uma função cognitiva, é automático, o nosso cérebro funciona assim. Então, de cara, isso é um grande obstáculo que a gente precisa aprender a superar. Uma das principais habilidades que a gente precisa desenvolver é justamente aprender a lidar com esse medo. E por que isso é um obstáculo? Porque o medo de perder dinheiro gera uma dor na gente, uma dor enorme. E é justamente essa dor que provoca um desequilíbrio emocional que impede o trader de operar da forma correta, da forma que ele precisa operar. E esse medo, essa dor, faz com que a gente cometa vários erros operacionais que jogam contra a nossa performance, ou seja, que nos afastam dos resultados consistentes no trade. Olha só, eu vou te dar alguns exemplos de comportamentos que nós temos como consequência desse medo. Hesitação. O medo de perder paralisa muitos traders ao ponto do cara não conseguir entrar numa operação que o sistema operacional dele está apresentando. O medo é tão forte que o trader acaba ficando ali, paralisado em frente à tela, deixando de fazer uma entrada que poderia ser vencedora. Quer ver outro exemplo muito comum? Proteger a operação antes da hora. Nessa situação, o trader até chega a fazer a entrada na operação, mas assim que a operação anda um pouquinho a seu favor, ele já protege no 0 a 0, sem dar espaço para o preço se movimentar e de repente atingir o alvo que ele buscava na operação. Fazendo isso, ele interfere no que seria o resultado positivo de várias operações, deixando de obter a performance positiva que ele teria se tivesse deixado as operações fluírem livremente da forma que tem que ser. Eu vou te dar mais um exemplo de como o medo de perder interfere negativamente na sua performance. E esse exemplo aqui é o pior, porque nesse exemplo o trader acaba perdendo muito mais do que ele poderia perder numa única operação. O medo de perder é tão grande quando a operação começa a andar contra a posição, que só de pensar que ele vai ser estopado, o trader fica em pânico. Daí ele acaba movendo o stop de lugar, ou até pior, retirando o stop da operação, acreditando que o mercado vai voltar a seu favor. Acaba que o mercado não volta. E o que seria um stop pequeno e controlado acaba sendo um stop gigante, totalmente fora dos parâmetros de gestão de risco aceitáveis e causando um dano grave na conta desse. Isso quando o trader não resolve fazer preço médio contra, o que é ainda pior. Esse é o pior de todos os comportamentos, porque sem dúvida isso pode quebrar uma conta. Então você percebe como esse medo de perder é muito nocivo para a atividade de trading?
E infelizmente isso afeta muita gente. O principal motivo de muita gente hoje não ter sucesso no trade tem justamente a ver com esse medo de perder dinheiro. Aproveita e comenta aqui embaixo nos comentários se você já cometeu algum desses erros operacionais, se isso já te afetou de alguma forma. Agora, a boa notícia é que isso tem solução. E a solução é totalmente técnica. A solução para esse problema tem a ver com operar dentro de parâmetros técnicos que vão te permitir manter o seu capital protegido, manter a sua exposição de risco controlada e dessa forma te permitir operar de forma equilibrada, saudável e confortável. Esse é um tema longo, que requer um conteúdo detalhado, bem elaborado, bem explicado. Por isso eu gravei um vídeo só para abordar esse tema, sobre o medo de perder dinheiro e como uma gestão de risco profissional é decisiva na solução desse problema. Eu vou deixar esse card aqui para você assistir esse vídeo, porque é um vídeo super importante. A gestão de risco é um dos principais pilares para garantir sucesso na atividade de trading, porque é ela que vai te manter vivo no mercado. Então, assim que você terminar de ver esse vídeo aqui, já vai para esse outro, porque desde já você precisa aprender gestão de risco de forma profissional, da maneira correta que precisa ser feita. Muito bem, então agora a gente vai falar da segunda característica única do trading, que é um segundo obstáculo muito importante. E é o seguinte, trading é uma atividade contra-intuitiva. Mas o que é isso? Contra-intuitivo é tudo que tem características contraditórias entre si, ou que contraria a lógica comum das pessoas. Na prática, isso significa que vai contra tudo que a gente aprendeu como sendo certo desde criança. E aqui eu estou falando de duas coisas em específico que a gente aprendeu a vida toda que deveria evitar, e no trading elas são impossíveis de serem evitadas. A primeira é o risco. Olha só, a vida inteira a gente aprendeu a evitar coisas arriscadas. E trading é arriscado por natureza. Não dá para evitar o risco no trading. Pelo contrário, o risco faz parte do trading o tempo todo. Cada vez que você abrir uma nova operação no mercado, automaticamente você está tomando risco. E risco de quê? De perder dinheiro. Pronto. Está aí a combinação perfeita para criar um monte de problema na cabeça da maioria das pessoas. A segunda coisa é a incerteza. A vida inteira a gente aprendeu a optar por coisas que fossem mais certas. Tem até aquele jargão popular que diz, né? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Mas no trading isso não se aplica, porque o pássaro que está na mão você já tem, ele é o seu capital. Nosso objetivo no trading é justamente rentabilizar esse capital que a gente já tem. Ou seja, buscar os dois pássaros que estão voando, porque essa é a nossa rentabilidade, né? Então trading é totalmente incerto. Quando a gente abre uma posição no mercado, a gente não sabe qual vai ser o resultado. E nem tem como saber. Então a gente está falando aqui de duas coisas, de risco e de incerteza. E além dessas duas características, tem outra coisa, que é o medo de errar. A gente morre de medo de errar. Se a gente vê a menor possibilidade de errar, a gente logo pensa, é melhor nem fazer então. Isso é normal da nossa cabeça. Você sabe quais são os 4 principais medos do ser humano? Medo de morrer, medo de falar em público, medo de perder dinheiro e medo de errar. Pois é, e olha só, aqui no trading a gente precisa lidar com 2 desses medos todos os dias, que é justamente o medo de perder dinheiro e o medo de errar. Desde criança, a gente aprendeu a evitar o risco. A gente aprendeu que risco é algo ruim, que a gente precisa sempre evitar, fazer as coisas menos arriscadas. Da mesma forma que a gente aprendeu também a dar preferência para as coisas que fossem mais certas, que oferecessem mais segurança. E de um certo modo, isso foi muito bom na nossa vida, porque nos livrou de muita roubada já por aí. Mas no trading isso não funciona, porque nem o risco e nem a incerteza podem ser evitados. Então está feita a bagunça na nossa cabeça. Olha aí, como lidar com uma atividade onde o risco e a incerteza, que desde sempre são vilões da nossa cabeça, que fazem parte dessa atividade e são inevitáveis. Como conviver de forma harmônica com o risco e com a incerteza todos os dias no mercado? Algum desses fatores já te incomodou enquanto você operava? Escreve para mim nos comentários aqui embaixo que eu quero saber. Pois é, isso acaba sendo um grande problema para todos nós. Mas a solução para esse problema passa pela técnica, passa por desenvolver habilidades mentais que te permitam aceitar esse risco, aceitar essa incerteza e adaptar o seu comportamento à realidade do mercado. Como você deve imaginar, esse também é um conteúdo bastante profundo, que merece um nível de detalhamento maior. Por isso, eu também gravei um vídeo abordando esse tema em detalhes, e eu vou deixar aqui para você nesse card. Então olha só, acabando esse vídeo aqui, você já tem mais 2 vídeos que são fundamentais para o seu processo de formação e desenvolvimento como trader. Bom, então continuando aqui, agora a gente vai falar da terceira característica que faz do trading uma atividade única. Como se tudo isso já não fosse suficiente, tem uma terceira questão, que é a questão da remuneração.
Em qualquer outra profissão, a gente vai encontrar profissionais bons e ruins. A tendência é que os bons ganhem mais que os ruins, mas todos eles vão ganhar algum dinheiro. Pode ser mais, pode ser menos, mas todo mundo vai ganhar desde que estejam empregados, desde que estejam ativos no mercado. Isso acontece porque nas demais profissões você troca o seu tempo por dinheiro. Então você vai lá, se dedica a fazer determinada atividade e troca aquelas horas do seu trabalho por dinheiro no final do mês. No trading não é assim que funciona, porque no trading o seu instrumento de trabalho é o dinheiro. Então apenas os traders de alto nível, os que operam de forma profissional, vão conseguir multiplicar esse dinheiro e todos os outros vão perder. Agora tem um esclarecimento importante aqui que eu preciso fazer. Ser profissional não significa ter vários anos de experiência. Ser profissional significa atuar no mercado encarando o trader como uma profissão, atuando com disciplina, com responsabilidade, buscando se desenvolver, reunir habilidades técnicas e emocionais que são as competências necessárias para ter sucesso nesse mercado. Então no trading você precisa de fato ser bom, não dá para ser mais ou menos, não dá para fazer de qualquer jeito, não dá para pensar que você vai fazer o que deu para fazer, você precisa fazer o que precisa ser feito. Então muito bem, agora como que você vai conseguir de fato ser bom e se diferenciar da grande maioria das pessoas que estão perdendo grana no mercado? Simples. Depois de estudar e absorver o conteúdo das duas características anteriores que eu te falei, o fator que vai ser determinante para o seu sucesso de evolução vai ser a excelência da sua execução. Porque pensa bem, de nada adianta você ter uma super bagagem de conhecimento e uma mega estratégia operacional lucrativa se você não for capaz de executar essa estratégia no mercado dia a dia, pregão após pregão e com excelência. Portanto, não basta reunir conhecimento. É preciso aplicar esse conhecimento no mercado com disciplina e com constância. É exatamente sobre isso, sobre como deve ser a sua atuação no mercado, a sua rotina operacional, que eu quero falar com você nesse vídeo aqui que eu coloquei nesse card. Eu vou te explicar como estruturar uma rotina operacional vencedora, como desenvolver um plano claro e objetivo para que você possa seguir todos os dias no mercado. E a execução desse plano que vai te trazer os resultados que você busca. Portanto, esse é mais um vídeo super importante aqui da playlist de como começar no day trade de forma certa, que você não pode pular. Ele é totalmente complementar aos vídeos anteriores que eu te indiquei. Então olha só, resumindo aqui para a gente fechar. Nesse vídeo eu te falei que é natural que a grande maioria das pessoas percam dinheiro no day trade porque elas sequer entendem o que elas precisam desenvolver e de que forma elas precisam atuar para ter sucesso nessa atividade. Elas pensam, na maioria das vezes, que basta aprender a analisar um gráfico que está tudo certo, mas isso não é verdade. Trading é muito mais do que isso. Se fosse apenas isso, estava todo mundo mandando super bem e tendo ótimos resultados no mercado. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Eu te mostrei que trade é uma atividade diferente de tudo que você fez na vida. E é exatamente por conta disso que você vai ter que reprogramar a sua mente e o seu emocional, através de técnicas avançadas que eu te ensino nos vídeos que eu deixei nos cards aqui em cima. Então é isso, são esses 3 pontos que separam vencedores de perdedores. É exatamente a capacidade de compreender e trabalhar cada um desses obstáculos que separa os traders amadores, que vão pagar a conta, dos traders profissionais que vão conseguir extrair de fato dinheiro do mercado. São esses obstáculos que você precisa aprender a superar para ter sucesso na atividade de trading. São esses obstáculos que estão te separando dos seus objetivos. O segredo para ter a consistência que todo mundo busca no trading é a capacidade de entender e de superar cada um desses 3 obstáculos que eu te apresentei. Então, seu próximo passo no caminho do seu desenvolvimento como trader é justamente iniciar um processo de remoção desses obstáculos. Eu te entrego todas as ferramentas que você precisa para fazer isso nos vídeos que eu deixei aqui nos cards. Então não perde mais tempo. Corre lá e vai maratonar esses vídeos. Então, tá aí a sua lição de casa. Você já tem mais 3 vídeos para assistir. Esses vídeos compõem a minha playlist de como começar no day trade da maneira correta e se tornar um trader profissional e lucrativo. Esse é um conteúdo de altíssimo nível que eu tenho certeza que vai te ajudar muito no seu processo de desenvolvimento como trader. E da mesma maneira que ele vai te ajudar, esse conteúdo tem potencial para ajudar muito mais pessoas que estejam percorrendo a mesma jornada que você. Então eu te peço para compartilhar esse vídeo com seus amigos que, assim como você, estão buscando se desenvolver na atividade de trading. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo e dar seu like. Aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações no sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo. Assim você não perde nenhum conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.